A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 4 da revista Betel Dominical. O tema deste domingo é o pecado e suas consequências. Antes de entrarmos propriamente dito na questão das consequências do pecado, acho importante colocar para os alunos, de uma forma introdutória, o significado da palavra pecado. Para isso, a gente precisa fazer uma análise de forma linguística, histórica e cultural em relação a quem? Aos gregos. Para isso, vamos olhar para o dicionário Strong, e o dicionário Strong traz a palavra pecado como errar o alvo. Armatia ou armatia tem esse significado, errar o alvo. Essa palavra é um substantivo que traz uma nomenclatura para alguém que está fora, alguém que não conseguiu atingir um objetivo, alguém que perdeu a marca. E que marca seria essa? Observe que essa palavra ela vem ali dos Jogos Olímpicos gregos, onde os gregos tinham uma modalidade de esporte para arremesso de lança. Esse arremesso de lança tinha uma marca a qual o atleta tinha que lançar ou arremessar essa lança e atingir essa marca. Havia uma distância a ser percorrida por aquela lança. Quando o atleta não conseguia, ele não atingia a marca, o que acontecia? A palavra que definia este fato era pecado, armatia ou armatia. Essa questão é muito importante porque ela envolve exatamente a vida do crente. E quando ela é usada na palavra de Deus, ela enfoca alguém que está extraviado, perdido, afastado, alguém que não conseguiu estar próximo. Próximo de quem? De Deus. E o que seria esse próximo? Esse próximo seria a atingir uma marca. Qual é a marca que o homem tem? O homem possui, ou ele possuía desde o início ali no Éden, a marca da perfeição. Era um ser, uma criatura perfeita diante de Deus. Porém, quando o homem transgride, já vamos falar sobre essa palavra, quando ele transgride, ele incorre numa situação que é o quê? O pecado, ou seja, está afastado de Deus. Eu falei a palavra transgredir porque é exatamente isso que a palavra de Deus coloca. Porque, olha, o significado da palavra transgressão no grego, e aí eu deixo o código Strong G3847, é parábasis. Parábasis é aquilo de transgredir. Eu transgredi o quê? Uma lei. Eu quebrei uma ordenança. O que o casal lá no Éden fez? Ele, em um primeiro instante, transgrediu. E aí, 1 Timóteo 2,14 diz o seguinte: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, em um primeiro instante, houve uma transgressão, havia uma ordenança, e aqui eu peço que você tenha paciência e veja essa aula praticamente toda, porque eu vou trazer algumas informações muito importantes nos próximos tópicos em relação a isso. Pode ser até mesmo uma curiosidade. Quando a mulher transgride, ou seja, ela deixa de cumprir uma ordenança, havia uma ordenança de não comer daquele fruto. Não faça, ela quebra uma ordenança, ela transgrediu. O próximo passo, quando eles transgridem, eles comem o fruto, agora eles ficam em uma condição de quê? De pecado. Ou seja, agora eles estão afastados, extraviados, perdidos, não tem mais aquela relação perfeita com Deus, porque transgrediram. Então, primeiro o homem transgride as leis de Deus. Ao transgredir, ele se encontra em uma situação de pecado. Entenderam isso, irmãos? Primeiro vem a parábasis, ou seja, a transgressão. Depois da transgressão vem o quê? A armatia ou armartia, que é o que? Está em uma condição de pecado. Esse homem agora está afastado, ele não conseguiu atingir a marca da perfeição, ele perdeu a marca da perfeição.
Compreendendo isso, nós agora vamos para a lição propriamente dita na questão das consequências. E o tópico 1 vai dizer o seguinte: o pecado e suas consequências. A palavra de Deus coloca em Hebreus 8:12, e o comentarista também traz isso no tópico 1, essa seguinte citação, ou essa seguinte: e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O que seria esse não me lembrarei mais? Em algumas outras traduções está jamais me lembrarei. Quando nós olhamos isso nas línguas originais, nós observamos que a palavra é definida como de forma alguma. Não acontecerá, de forma alguma eu posso lembrar. O Senhor está dizendo que, olha, eu esquecerei, isso não ficará na minha mente, não tem como eu ser lembrado dos seus pecados. É isso que o Senhor está colocando. E olha o que é interessante em Miqueias 7,19. Miqueias 7,19 vai falar que o Senhor vai colocar o quê? Os nossos pecados na profundeza, ele vai lançar nas profundezas do mar. Isso aqui demonstra que o Senhor não deixa memorial para os nossos pecados. Não há um memorial, não há como o Senhor ficar lembrando de nossos pecados. O que ele perdoou está perdoado, a conta está paga. E quando ele fala lançar no fundo do mar, significa que ali é o lugar onde se esconde para que não tenha um lugar que eu possa me recordar. Não tem que ter cemitério. Os irmãos lembram o que a Marinha Americana, quando capturou Osama Bin Laden, fez? Eles mataram, certo? Mas pegaram o seu corpo, o corpo de Osama Bin Laden, e lançaram no mar. E por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam um lugar de memorial para Bin Laden, para os seguidores de Bin Laden ir lá e fazer dele um mártir, fazer dele ali daquele sepulcro um lugar de visitação. Ou seja, a ideia é acabar, tirar da história, extirpar. Da mesma forma o Senhor faz, o Senhor não deixa cemitério para os nossos pecados. Ele lança no mar do esquecimento, não tem mais como lembrar. Satanás pode falar, ele fala, jamais me lembrarei, de forma alguma lembrarei. Eu não, foi pago, tá pago. Pago aonde? Em Cristo Jesus, foi apagado. Nós não temos pecado, não há cemitério para os nossos pecados, não há memorial para os nossos pecados. O nosso Deus é misericordioso e lançou tudo no mar do esquecimento. Não deixar um memorial, essa é uma preocupação do nosso Deus. Não deixar um memorial tanto para nós não devemos lembrar dos nossos pecados. Já viram aquelas pessoas que ficam lembrando, até mesmo vão fazer testemunhos, não é testemunho, é testemunhos, e às vezes fala até com uma certa empolgação da sua vida pecaminosa? Isso é muito sério, algo que tem que ser revisto por essa pessoa. E aqui o Senhor coloca, nem para mim um cemitério de pecado, nem para os demônios. Ninguém pode me acusar porque eu fui perdoado, você foi perdoado. Não tem memorial. A palavra também coloca que nós não podemos ser reincidentes, porque ser reincidente no pecado significa que o Senhor não tratará com uma misericórdia plausível a nós, mas ele vai trabalhar com justiça. E aí há sempre uma advertência do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida terrena, que para que o homem, para que a mulher não pecasse mais. Olha, não peques mais. Não peques para que não te aconteça coisa pior, ou seja, para que você não fique nas mãos de Satanás, para que os demônios não voltem a fazer de você uma morada, porque seu estado será difícil e eu também posso exercer minha justiça sobre você. É isso que o Senhor está colocando. Então o Senhor vai trabalhar com muito rigor com aqueles que são reincidentes no pecado. Quando nós falamos de reincidência do pecado, nós sabemos que nós estamos numa vida natural, temos a natureza adâmica, mas nós temos que lutar para que possamos estar em uma vida de santidade constantemente. Pode acontecer deslizes?
Pode. Agora, eu não posso ser reincidente. Se eu fui perdoado devido a um pecado que eu estava cometendo, uma natureza de pecado, seja uma mentira, seja uma agressão, seja uma falta de honestidade, seja qualquer pecado. Se eu sou perdoado naquele pecado, mas eu volto a fazer o mesmo pecado, então eu não me arrependi. Então o Senhor vai trabalhar com sua justiça em cima de mim, de você e da humanidade. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos valorizar o perdão que nos foi dado. O tópico 1.1 vai dizer o seguinte: a revelação dos pecados de Israel. Deus e seu processo de salvação da humanidade. O Senhor tem um processo para que o homem se achegue a Ele, para que o homem seja resgatado. Observe o que o Senhor fez lá na Gênesis 3:11, mais especificamente. O Senhor ele começa algumas indagações, antes mesmo de mostrar a solução, que era o quê? A semente da mulher, o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo como o Salvador, como aquele que vai resolver o problema do pecado. Mas o Senhor, ele tem um processo. Se observarmos o versículo 11, nós vamos ver que o Senhor, ele primeiro confronta. Quem te mostrou que estava nu? Ele confronta. Esse confronto, ele é importante porque ele faz com que o homem venha a uma reflexão do que levou ele àquilo, como que ele chegou até ali. A outra coisa que o Senhor faz é: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? O Senhor agora faz uma verificação, ele verifica a causa. Por que tu fez isso? Tu deixou de cumprir as minhas ordenanças? Então o Senhor tem um processo, e aí o Senhor busca com essa pergunta o quê? A confissão. Ele busca que o homem confesse, que o homem se arrependa. E aí ele vem com a solução, a semente da mulher, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele veste o homem, ou seja, ele traz de novo uma condição de honra para aquele homem e ele mostra a solução para a alma daquele homem, em Cristo Jesus. Ele restitui toda a honra perdida. Sabe a marca que falamos lá no início? A marca da perfeição. É isso que, esta é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de tornar o homem apto, santo, novamente, para que ele atinja uma perfeição. E agora ele não caia mais, ele não tenha queda. Observe que Adão, ele tinha apenas uma lei, e essa lei nós chamamos de lei edênica. Edênica por causa da questão do Éden, foi uma lei dada dentro do jardim do Éden. A lei edênica era apenas uma: não comer. De quê? Da fruta, do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no centro do jardim. Quando o homem quebra esse preceito, quebra esta lei, ele perde a sua marca de perfeição. Mas o problema do homem não é quantidade de lei, porque na lei mosaica tem cerca de 613 preceitos ou 613 leis para que o homem possa ter uma vida ou buscar uma vida de perfeição, de proximidade com o nosso Deus. Observe que o problema do homem não é quantidade de lei. Ele cai com uma lei apenas, mas ele cai com 613 ou com qualquer outro número. Isso é muito sério. Por quê? Porque mostra que esse homem ele é obstinado, mostra que essa natureza que o homem tem uma disposição para o pecado. Então, não é a quantidade de lei, é por isso que veio a graça. A graça é pelo amor, a graça é pelo respeito, a graça é pela gratidão do sacrifício da cruz, a graça é por um relacionamento. A graça, ela envolve o Espírito Santo todos os dias trabalhando em nossa vida, na santificação. Ou seja, a lei é um grande problema para o homem, porque o homem ele entra no engodo. Ele entra num ritmo que daqui a pouco ele não valoriza. Mas a graça valoriza o quê? O sacrifício de um homem. O sacrifício de um Deus perante os nossos pecados. Então isso é muito importante salutar, colocar para os nossos irmãos, sabe, que não é a quantidade de leis, é a questão da obediência, é a questão do arrependimento, é da mudança que esse homem necessita. O tópico 1.2 diz o seguinte: o juízo e a ira de Deus.
A ira de Deus demonstra sentimento de importância para as ações do homem. Ou seja, se o Senhor tem ira, é porque ele se importa, não é um Deus inerte, não é um Deus que só pensa nele. Esse Deus, ele ira porque ele tem visto os atos que os homens têm feito, e são atos que não reflete aquilo a qual ele pensou, que ele quer, que ele desejou e deseja para o homem. Então, quando o nosso Deus está irado, demonstra que ele se importa com o homem, ele se importa com a humanidade. O atributo da justiça gera um equilíbrio nas ações de Deus para com o homem. Observe que as pessoas têm uma tendência, e nós vamos ver isso mais à frente, de achar que Deus é apenas a parte boa. Deus, ele só é tudo aquilo que é favorável a nós. Mas nós temos que lembrar que a justiça de Deus, ela é como um tempero, é como algo que está em todos os outros atributos de Deus. Ele tem justiça no seu amor, ele tem justiça na sua misericórdia, ele tem justiça na sua ira. Ou seja, a justiça é para que equilibre, de forma que ele não vai além daquilo que tem que ser e nem a menos. Ele é muito equilibrado. Então a justiça, ela está presente em todos os atributos do nosso Deus, para que possa ocorrer um equilíbrio. Amém? Quando o Ezequiel 5:11, que a lição está tratando, e Ezequiel 8:18 fala que o Senhor, os meus olhos não te pouparão, ou eu retirarei sem piedade os olhos de ti, como está lá em Ezequiel 5:11, isso arremete que o Senhor, ele está tão irado que é como um ato, aquele ato, sabe, de alguém que, como essa imagem aí, que vai dar um soco e ele fecha o olho de tanta ira, mas ele está tão irado que ele vai ferir, ele vai atacar, ele vai abater, como é o significado desse termo, abater. E como que ele vai abater? Ele vai abater com as nações pagãs, oprimindo o seu próprio povo. É assim que o Senhor vai fazer. A sua ira se levanta. Ele fica tão irado que ele fecha seus olhos, de forma que ele abandona aquele povo e ele castiga aquele povo, de forma que o povo possa voltar à sua consciência. O castigo é para que o homem reconheça. Tá? É para isso, não é só por bater por bater. Nós não estamos trabalhando numa perspectiva dos deuses do Olimpo, que estavam entediados e de repente, como Zeus, né, lançavam um raio na terra para matar um homem, um camponês que estava lá, como a mitologia coloca. Não é isso. Esse Deus, ele castiga o povo mediante a desobediência, mas ele não faz isso assim, sabe, de supetão, como a mitologia coloca, né? Um Deus que está entediado e logo quer castigar a humanidade. Não é isso. Nosso Deus é real, é um Deus consciente, é um Deus perfeito e ele trabalha dentro do seu plano. Ele não vai fugir da sua justiça. Ele é justo o tempo todo. O tópico 1.3 diz o seguinte: os pecados de Israel foram punidos exemplarmente. Há uma diferença de aviso para ameaça. Aqui nós precisamos compreender que o Senhor sempre trabalhou com aviso ao povo. Ele está avisando, ele usou os profetas, né, em especial o profeta que antecedeu ali o cativeiro, que foi o profeta Jeremias. O Senhor está falando, olha, se arrependa dos seus pecados, olha, eu vou fazer isso. E o povo achava que era apenas uma pequena ameaça de um homem, não, nós somos filhos da promessa, jamais isso vai acontecer com a gente. Aviso, o Senhor trabalha com aviso e não com ameaça. A ameaça é uma questão de alguém que está revoltado com o outro e ele não tem um outro recurso naquele momento para fazer uma vingança e o que ele tem é a boca. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com você. Muitas das vezes faz, mas não faz na hora, porque ele não tem possibilidade de fazer, ou então é covarde para fazer. O nosso Deus, não. Ele avisa como um pai que está avisando de um perigo. Ele pode agir de imediato?
pode, ele tem condição de agir de imediato? Tem, assim como nós já vimos na história. Uzá, por exemplo, foi tocar na arca, o Senhor já irado com a forma que eles estavam levando aquela arca em cima de carro de boi, o Senhor agiu de imediatamente, fulminou Uzá. Então, isso demonstra que o nosso Deus, ele tem sim um limite, ele age, ele não fica, sabe, fazendo ameaças, jogando palavras ao vento. Não, se ele falar, vai acontecer. Observe o que Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E olha o 8, que interessante. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, o nosso Deus, ele não fará nada sem avisar. Ele não vai agir sem antes avisar. Ele avisa os seus servos. Ele avisa em sonhos, ele avisa em visões, ele avisa usando um servo, uma serva dele, falando em sua boca. O Senhor usa o pregador, o Senhor usa o professor, o Senhor usa a própria palavra, a pessoa lendo a palavra. O Senhor tem as suas formas de avisar o homem do perigo. Amém? Então é importante nós colocarmos isso para os nossos alunos, que o nosso Deus não ameaça, porque ele é corajoso para fazer, não é covarde, ele tem a possibilidade de fazer naquele momento, ele vai agir com justiça, ele não vai vir com covardia, e ele ama o seu povo, ou seja, o seu objetivo é salvar e não exterminar. A ameaça sempre ela está colocando um fim nas coisas. O aviso não, ele está avisando uma consequência para que o homem não ocorra em um fim trágico, mas também o Senhor avisa que ele vai restaurar, e ele usa o profeta Ezequiel para avisar que haverá uma restauração, desde que haja arrependimento. O tópico 2 diz o seguinte: a palavra de Deus permanece para sempre. A permanência da palavra garante a fidelidade de Deus nos juízos, como também em sua misericórdia. Nós temos que entender que o fato de sermos alcançados pela graça, o fato do Senhor nos amar, o fato do Senhor nos dar promessa, tudo isso envolve uma questão de saber que este Deus, ele requer uma responsabilidade do seu povo. E essa responsabilidade é necessário que o homem tenha uma consciência que há um sinergismo. O que seria esse sinergismo? Seria uma parceria, ou seria um relacionamento, tanto ativo como passivo. Como que isso se dá na nossa relação com Deus? Deus tem a sua parte ativa, ele disponibiliza o seu favor, a sua graça, ele disponibiliza a salvação, mas também ele requer do ser humano uma responsabilidade. Essa responsabilidade é como eu respondo a toda essa graça. Eu estou respondendo essa graça agora de forma passiva. De que forma é essa? Eu aceito a graça, eu aceito as condições e agora eu executo isso em favor de quem? De um Deus maior do que eu, de um Deus que me amou. Então tem que ter essa consciência. Gálatas 6, verso 7 diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Observe o 8, porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Deus é um ser inteligente, é um ser que o homem tem que olhar para ele mediante a palavra de Deus e saber que ele não está lidando com nada, ele está lidando com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele sabe de tudo, ele é real. O homem não pode achar que ter uma ideia distante do divino. Não, nosso Deus é real e ele não se deixa escarnecer. O homem não pense em sua mente pequena que ele pode fazer o que quiser. Não, existe um Deus, existem os preceitos deste Deus, existem os objetivos desse Deus para que esse homem seja salvo e requer uma responsabilidade.
O tópico 2.1 diz o seguinte: o pecado deliberado é uma afronta a Deus. É a tal da reincidência, aquilo que o homem está pecando consciente. O pecador consciente, ele tem uma questão da religiosidade. Eu tenho uma religiosidade, eu vou à igreja, eu professo diante do IBGE que minha religião é cristã, protestante, eu tenho um monte de Bíblia na minha casa, eu tenho uns ternos, umas gravatas, eu tenho uma carteirinha de membro, eu vou até um templo, ou seja, eu sou alguém que faz parte de um sistema religioso, eu simplesmente tenho práticas de religiosidade. Isso é muito sério, porque o nosso Deus, ele não quer como o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel tinha tudo isso. Eles tinham um templo, eles tinham toda a liturgia, tinham sacrifícios, tinha tudo aquilo, mas era um povo que vivia em iniquidade. O que é iniquidade? É pecado praticado com reincidência. É uma prática contínua no pecado. Eu peco e continuo pecando. Isto é iniquidade. É um ato contínuo de pecado. Então, o nosso Deus, ele quer alguém consciente e não alguém simplesmente que tenha atos de religiosidade. Os atos da religião, a liturgia, o ir ao templo, a ter o seu devocional em casa, a declarar perante a sociedade que somos cristãos protestantes, servos do Deus Altíssimo, é importante? Sim, mas uma consciência também é importante, uma consciência que há um Deus que deve ser respeitado, deve ser adorado em sua santidade, e nós o adoramos com a nossa vida, amém? Mateus 15:8 diz que o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente o que estava acontecendo com o pessoal às margens do rio Quebar. O povo de Israel, eles estavam em uma condição assim, eu não estou nem aí, eu só quero ouvir Deus falar. E aí, lá em Ezequiel 33:31, o Senhor fala que o povo vai ao profeta Ezequiel e o que eles fazem? Eles se assentam como povo, eles ouvem as palavras, mas não põem em obra, não praticam. Então é aquela pessoa que vai aos cultos, ouve um monte de mensagem, gosta de ouvir pregações, mas não coloca em prática o que o Senhor está colocando. Seríssimo isso. Observe que o nosso Deus, ele quer alguém consciente. Consciente de quê? Consciente que existe uma responsabilidade, consciente que há um Deus a ser respeitado, adorado e amado. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer relacionamento. Ele não quer apenas alguém o servindo, não. Ele quer ter um relacionamento, porque ele nos tem como filhos. Isso tem que ser colocado para os nossos irmãos. Tópico 2.2 diz o seguinte: pecadores. A diferença quanto ao nível de revelação que possui. Conhecer a palavra de Deus gera paridade com Deus. E alguém vai falar assim: que absurdo que você está falando, irmão. Que absurdo. Sabe por que eu digo isso? Conhecer a palavra nos coloca em paridade com Deus. Olha o que aconteceu lá em Gênesis 3, quando a serpente está falando: não, vocês não morrerão não, vocês serão como Deus. Como Deus. Observe que a serpente, ela não mentiu, ela enganou a mulher. Ela falou a verdade. Se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus na questão do conhecimento do bem e do mal. Não era o que o Senhor queria, mas agora eles têm paridade de um conhecimento do bem e do mal com Deus. E para isso, já que escolheram isso, já que estamos nessa condição, o Senhor exige a mesma consciência que ele tem em relação ao pecado, que é o quê? Refutar o pecado. O Senhor não tolera pecado e ele quer que nós, os seres humanos, possamos também ter isso. Afastar o pecado. Nós refutamos o pecado. É por isso que eu digo que a paridade com Deus está no conhecimento da palavra. Ninguém é igual a Deus, mas nós somos igual a Deus no conhecimento da palavra. O Senhor
tem uma consciência de refutar o pecado. E ele requer que nós também tenhamos isso. Refutamos o pecado. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu estou colocando. A responsabilidade. Conhecer a palavra gera responsabilidade. Porque agora eu não estou mais no engano. Agora eu tenho que praticar o que está na palavra. Se a palavra está dizendo, eu sigo a palavra. E a palavra de quem? De Deus. Requer uma responsabilidade e também uma análise. Essa análise, ela tem que ser contínua. Eu analiso a palavra de Deus constantemente. A igreja analisa a palavra de Deus constantemente. A humanidade deve analisar a palavra de Deus constantemente, porque quando nós analisamos a palavra, nós passamos a ter um nível de conhecimento exatamente para quê? Refutarmos o pecado, para que nós possamos honrar o nosso Deus na questão de santidade. Tipos de pecado. Aqui nós temos pelo menos 3 tipos. Nós temos o adâmico. O adâmico é aquele que recebemos, é congênito. É o pecado que está na nossa natureza, essa natureza adâmica que está sempre voltada ao pecado, ela quer sempre pecar, nossa carne está pecada porque toda a criação foi contaminada com o vírus do pecado. Então, este pecado adâmico, ele está em toda a carne, está no homem, essa pretensão, sabe, de querer pecar, essa questão forte na vida do homem, isso aí é adâmico. Mas é resolvida com o quê? Mediante Cristo Jesus, o novo Adão. Esse sim resolve o problema do pecado adâmico. Também o pecado inconsciente. Devido nós termos essa natureza adâmica em nós, somos propensos a cometer pecados. E não necessariamente cometemos pecado apenas consciente, mas nós podemos também pecar inconscientemente. Como que isso acontece? Nós, num deslize, talvez no calor de uma emoção, algo do tipo que deve ser trabalhado em nossa vida, mas pode ser que aconteça. Sabe, você não pensou, eu vou pecar, hoje eu vou fazer isso. Aí ou você parou para pensar e falou assim, não, será que eu posso fazer? Mas eu não queria fazer, mas eu vou fazer. Se eu entro nessa dualidade de pensamento, eu estou dentro do outro pecado, que é o consciente. Porque você sabe do erro, você pesou as coisas, mas você pendeu, ou eu pendi, para onde? Para o pecado, para o erro. Seguindo adiante, o tópico 2.3 diz o seguinte: Israel é uma nação escolhida, mas um povo ingrato. A visão de Israel para com Deus. Israel tinha uma visão de Deus com relação a Deus é um servidor, ele tem apenas que me abençoar, porque ele é um Deus que cuida do seu povo. Então ele tem que me dar. Alguém já viu alguma coisa parecida nos tempos de hoje? Um Deus que só tem que dar, só tem que fazer? Israel tinha essa mentalidade. Um Deus protetor, esse Deus tem que me proteger de tudo. Esse Deus vai me proteger, então é obrigação dele me proteger porque eu estou dentro da promessa. Essa era a visão de Israel. Algo muito parecido com o que acontece hoje. Impessoal. Israel via um Deus impessoal. Eles não tinham uma visão de Deus em relação a uma pessoa para se relacionar. Eles não viam o nosso Deus como um pai, mas eles viam o nosso Deus como alguém que tinha que servi-los, que tinha que cuidar deles. Então essa era uma mentalidade do povo de Israel. A relação unilateral apresenta ingratidão. Ele só tinha ele só tem que fazer, mas eu não tenho nada a ver com isso. A relação com Deus é bilateral. Ele faz, eu respeito, eu adoro, eu agradeço, eu estou constantemente em sua presença, porque ele quer assim. Observe Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O Senhor, ele traz uma indagação aqui, mediante a sua palavra, que como que você pode pisar o sangue
derramado, o sangue carmesim, o sangue do Filho de Deus. Como que você pode pisar naquilo que foi um benefício para você, aquilo que te purificou, aquilo que te trouxe salvação? Como é que você pode fazer isso? É uma indagação que é feita. Ou seja, o Senhor, ele não quer uma negligência de nossa parte. O Senhor, ele não quer um povo ingrato. Ele requer um povo que tenha uma relação bilateral. Olha, eu tenho um relacionamento com Deus. Olha, que bom que nós temos um relacionamento com Deus. É isso que o Senhor requer de nós. O tópico 3 diz o seguinte: o amor de Deus e sua justiça. Os atributos favoráveis são os preferidos dos ímpios. Já observaram que as pessoas têm um olhar muito aguçado, até conhecem todos os atributos que são favoráveis a ele? Misericórdia, amor, graça, sabe? Tudo isso eles colocam e sabem de cor e salteado, mas não levam em consideração os demais atributos do Senhor, que nem sempre são favoráveis àqueles que colocam, que tanto enaltece os atributos de socorro, de bênção. É muito sério. Observe, a justiça no amor de Deus. A justiça no amor de Deus é um equilíbrio. Sabe por quê? Porque quando ele castiga, ele também ama. Então, se ele castigasse o homem de forma que não houvesse justiça, quem ia subsistir? Nós nem existiríamos mais. Mas o nosso Deus, ele exerce o seu amor mediante o quê? A justiça. E ele olha para quem? Para que essa balança esteja equilibrada. Porque se o homem está numa condição de pecado, ele está numa balança desfavorável a Deus. E aí o Senhor, nosso Deus, olha para quem? Para Cristo. Quando ele olha para o sacrifício do Filho, então fica equilibrado. Então ele age de forma justa. O seu amor é de forma justa. Lembrando que amor não é sentimento. Amor é ação. Amor é ato. Toda vez que nós observamos o Senhor falando de amor em sua palavra, nós estamos observando uma ação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Ou seja, é um ato de amor, uma ação amorosa da parte do nosso Deus, envolve o quê? Benefício. Benefício, e até o castigo de Deus é benefício. A justiça no amor de Deus também envolve a importância. Ele vê como importante não deixar o homem se perder. Ele vê como importante não deixar que o homem caia em uma perdição eterna. Ele quer que o homem seja resgatado da sua marca anterior, que está lá no seu plano, sabe? Desde o início, que é o homem ser perfeito. A graça só é conquistada mediante uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Observe em Filipenses 2:12 e o verso 14 que diz o seguinte, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a graça veio sobre nós. Foi uma atitude dele, mas eu tenho uma atitude de valorizar a graça, desenvolvendo com o quê? Com temor e tremor, ou seja, em saber que há um Deus que deve ser adorado, respeitado, e eu tenho uma parte nisso, que é ter responsabilidade. Seguindo adiante, o tópico 3.1 fala o seguinte: o amor versus justiça. Não há paridade dos atributos de Deus, pelo contrário, suas qualidades, elas concordam em perfeito equilíbrio. Deus não ama mais do que ele é justo. Deus, ele não é mais perfeito do que imutável. Não há essa hierarquia dentro dos atributos de Deus. Isso nós observamos na teologia sistemática pentecostal da CPAD, quando nós trabalhamos ali lemos a questão da soteriologia, lemos a questão dos atributos de Deus. Quando isso envolve, nós observamos que os atributos de Deus, eles possuem uma paridade. Ele não é mais e nem menos do que um atributo. Ele é equilibrado.
E o que equilibra isso? Sua justiça. Sua justiça. A justiça de Deus equilibra tudo isso, de forma que os seus atributos, eles são benéficos a nós. Até mesmo no castigo ele é benéfico. Amém? Homens são satélites do amor de Deus. Se, 1 João 4,19, o apóstolo está dizendo assim, ó, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos amado, era impossível nós amarmos a Deus e amarmos a nossa irmandade. Então, a nossa vida, nós, os seres humanos, devemos ser satélites, assim como a lua recebe a luz do sol e rebate para a terra, assim deve ser o cristão que recebe o amor de Deus e ele distribui esse amor no meio da irmandade, no meio da sociedade. E aí, olha só a conjugação do amor, que está lá em 1 João 4,19. Eu sou amado, ele me amou primeiro, eu sou amado. E depois, ó, eu estou amando, porque agora eu sou amado, eu tenho uma condição de amar também. Eu estou amando esse Deus. E depois, não tem como, olha só que maravilhoso. Logo, nós amamos. Amamos a Deus e amamos a nossa irmandade. Amamos o próximo. Isso é importantíssimo, isso é lindo de se ver. Amém? A palavra de Deus é bela, ela traz muitas alegrias para a nossa alma. 3:2, Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Remorso não é arrependimento. O remorso envolve medo da penalidade. Aquele que tem remorso, ele só tem medo da penalidade. O criminoso que comete um crime, ele não necessariamente, a grande maioria, claro, não estou generalizando, ele se arrepende. Ele tem pavor do que vai lhe acontecer, que é ir para uma penitenciária, que é viver em cárcere. Ou seja, o remorso não envolve arrependimento, envolve sim o medo da penalidade. Mas o arrependimento envolve convicção, contrição. Convicção, ó, eu tenho que me acertar, a minha vida não está certa, eu preciso resolver isso. Contrição, há um quebrantamento lá dentro, na alma, pelo fato de quê? De ter feito algo contra quem? Contra Deus, contra o próximo. Ou seja, há uma contrição, a pessoa se reserva, sabe? Para repensar as suas atitudes. Há uma confissão, ele confessa diante de Deus, ele confessa para aquele que ofendeu. Este homem, ele passa por esse processo. E aí vem a mudança do seu estado de um pecador para um santo, de um homem que estava extraviado, perdido, para um homem que foi achado. Observe Lucas 15, o verso 18 e 19, vai falar do filho pródigo. Levantar-me-ei, ó, convicção, e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, observou que ele estava consciente que ele não era digno mais de ser tratado como um filho, que ele perderia todos os benefícios de filho. Ele já tinha essa consciência, não, eu vou perder todos os benefícios de filho, mas não importa, o importante é estar com meu pai. Então, isso demonstra esse caminho do arrependimento, convicção, contrição, confissão e a mudança. Amém? Nosso Deus é um Deus que, diante de um homem que se humilha, ele faz muito mais. Ele faz muito mais. Ele é um Deus que olha as nossas igrejas, olha a sua vida, olha a minha, olha os testemunhos que nós podemos dar e ouvir em relação ao que o Senhor fez quando nós estávamos em um estado de pecado. Ele não só nos deu a salvação, nos deu muito mais. Isso é belo, meus irmãos. E aqui, nessa mudança, envolve essa palavra grega, G3340, significa mudança de pensamento, de propósito, de atitude. Mas essa mudança é de forma positiva, tá? Ela é de forma positiva, ou seja, esse homem, ele
ele melhora, ele mudou totalmente, ele não tem mais saudade do pecado, ele não fica pensando, aquele meu tempo, ou ele não fala com orgulho do seu tempo de pecado, não, ele não quer nem falar, porque se Deus já jogou no mar do esquecimento, por que eu vou levantar memorial? Por que eu vou ficar levantando cemitério para eu ficar visitando pecado? O Senhor não requer isso de nós, já está no mar do esquecimento, nem ele lembra, e muito menos nós temos que lembrar. Se realmente tivermos passado pelo arrependimento, se a nossa mente foi mudada realmente, isso tem que ser muito bem examinado em nossa vida. Eu, você, a igreja, nós. 3.3 diz o seguinte: é necessário um constante autoexame. Liturgia funcionando não reflete um relacionamento sincero com Deus. O povo de Israel, antes de ser levado para o cativeiro, eles tinham o templo, eles tinham a liturgia, o sacrifício, o sacerdote, eles tinham o dia de ir ao templo, estava tudo funcionando. Mas não significava que eles estavam dentro de uma adoração perfeita diante do nosso Deus. A vida do povo de Deus requer uma higiene espiritual. Essa higiene espiritual é o que nós fazemos com o nosso corpo todos os dias. Todo dia tomamos banho. Tem gente que toma até mais de um banho durante o dia. Sabe aquela oração que nós fazemos ao pé da nossa cama? Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pensamentos, as minhas falas, as minhas ações, as minhas obras. Me perdoa, me purifica. Sabe isso? Limpeza diária, todo dia, todo dia. Também requer um autoexame. O autoexame é quando eu estou tendo alguns sintomas que eu estou indo para o pecado. Quando está uma situação mais grave, aquilo está muito patente, eu estou quase caindo, sabe? Quando isso começa, nós precisamos fazer um autoexame. E estou quase caindo em pecado, eu preciso resolver isso. E nós pedimos socorro ao Senhor. Lá em João 15:3 diz o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, nós conhecendo a palavra, meus irmãos, nós estamos limpos. E limpo por quê? Porque nós não ficamos sujos. Parece ser algo muito trivial, mas não é. Nós estamos limpos porque temos a palavra e a palavra não nos deixa ficar sujo. Quando vem alguma sujeirinha, nós nos lavamos na palavra. A palavra vai nos purificando. A palavra também impede, sabe? Que nós venhamos a cometer pecados. Então, isso é importante. E o exame 2 Coríntios 13:5 diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto precisa fazer um autoexame. Nós precisamos fazer um autoexame. Olha, será que eu estou bem? O problema é que muitas das vezes nós só fazemos um autoexame, sabe aonde? Uma vez por mês, no dia da Santa Ceia. Que aí o pastor lê, examinar e o homem a si mesmo. Não, isso tem que ser constante. Nós temos que ter cuidado, sabe? Ver se não estamos sendo levados para um caminho a qual pode nos colocar em destruição. Então é muito importante. Embaixadores de Cristo devem parecer com Ele. Nós somos os embaixadores de Cristo na terra. Israel tinha uma função sacerdotal. O nosso Deus queria que Israel fosse o sacerdócio dele, aonde? Na terra, para as nações. Israel rejeitou. Nós, a igreja, assumimos. Nós exercemos o sacerdócio de Deus na terra. Os homens conhecerão Deus mediante a igreja. A igreja vai falar da palavra de Deus, vai anunciar o evangelho. E aí a humanidade vai conhecer Deus. E para isso é necessário que aquele embaixador, aquela embaixatriz seja santa, como Deus é santo, representando aquele que comissionou. Isso é importante. Este foi o comentário dessa semana. Deus abençoe sua aula. Se inscreva no canal. Se você gostou, se alguma coisa foi útil, deixe seu like. Deixe seu comentário também. Nosso propósito é, de alguma forma, contribuir para com os irmãos. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.